Vamos falar do Alisson? Alisson, vambora. Vamos. Vai ser boa, hein? Bom, vamos lá. O Alisson, ele recebeu uma proposta do Fluminense, né? É uma proposta até o final do ano, com o aval do Zubeldia, empréstimo com opção de compra. Esse empréstimo, a opção de compra gira em torno de 2,5 milhões de euros ao final desse empréstimo. Que dá uns 13 milhões de reais. É mais ou menos 13 milhões de reais e diferente do que foi ali na negociação com o Corinthians, o que se negocia com o Fluminense é um empréstimo gratuito. Tem ali as metas, por exemplo, para jogar contra o Fluminense tem que pagar tanto, como a gente estava explicando aqui na história do Rômulo. Então é uma negociação que está lá, está acontecendo, está caminhando para acontecer. Eu perguntei para uma fonte se já tinha dado o encaminhamento, essa fonte me disse que ainda não, mas o ainda não já é um tom mais otimista, de que realmente, de fato, isso ao longo do dia, ao longo da quarta-feira, vai ter uma resposta, né, para sim ou para não, e hoje está mais para sim do que para não. O São Paulo vê um jogador que está bem fisicamente. Importante a gente citar que o Alisson era para ter sido relacionado no jogo contra o Coritiba, quando o São Paulo ganhou do Coritiba fora de casa. Ele só não foi para a viagem porque ele teve uma indisposição, teve uma virose, mas o Alisson está treinando normalmente. A ideia do Alisson até era retomar um lugar no time, reconquistar a torcida, tentar fazer alguma coisa para retomar a sua vida dentro do São Paulo. E o São Paulo estava ajudando ele de alguma maneira, treino, conversando, aquela coisa toda. Só que surge aí o Fluminense. Então, todo mundo dentro do São Paulo e até dentro do Fluminense, eles veem que é um negócio bom para todo mundo. Porque é um jogador que tem desempenho, o Zubeldia conhece. O Zubeldia conhece. O São Paulo vê Ele que... jogou bem com o Zuzu, né? Jogou bem. Com o Dorival talvez melhor, mas com o Zuzu foi bem também. O auge dele foi com o Dorival, mas com o Zubeldia ele teve boas partidas. Importante, é um jogador que quer voltar a atuar, é um jogador que o São Paulo enxerga que pode fazer uma boa venda se ele se valorizar e ao final do empréstimo o Fluminense quiser contratar. E aquela coisa, você deixa o jogador respirar ares novos, que é importante para o jogador. Daqui a pouco ele começa a arrebentar no Fluminense, fazer gols e tal. E aí, por um acaso, o Fluminense decide não ficar com ele, de repente ele pode até voltar para o São Paulo num outro estágio, num outro momento até de confiança dentro de campo. E de repente, até com outro treinador. Um outro treinador. A questão hoje nem é tanto o Crespo. Nem é tanto o Crespo. A questão mais o ambiente ali, é a inserção dele no time jogando no Morumbi, por exemplo. Entendi. Não vai seria ser um fácil, ambiente né? ruim para ele, hostil para ele. Então é uma negociação que está acontecendo, ela tem uma possibilidade, vamos ver aí ao longo do dia. Bruno, você faltou completar alguma coisa aí do seu lado? Tem informação aqui do Luciano Borges, conversou com o pessoal lá do Corinthians. E assim, só para ter uma atualização, avançou bem. Avançou bem a negociação em Fluminense e São Paulo pelo Alisson. Avançou bem. Pelo Alisson, pro Alisson ir pro Flu. Porque, poxa, não vale a pena ele continuar ali no São Paulo. Tem espaço também lá, né? Já tá encaixado meio de campo. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar uma informação que surgiu nas redes sociais ao longo do dia. Ela dá conta de que o Fluminense tem a intenção de contratar o volante Alisson. Jogador que perdeu espaço no São Paulo, quase se mudou para o Corinthians. O fato dele ter disputado ou estado numa lista de relacionados no Campeonato Paulista permite que ele seja negociado até 27 de março com clubes da Série A. Não consegui confirmar antes de gravar o vídeo se de fato há uma proposta na mesa do São Paulo do Fluminense. Se essa proposta vier, é natural que o São Paulo tope negociá-lo, nem tanto pelo salário, R$450 mil mensais, mas porque o Alisson está fora dos planos do técnico Hernan Crespo. E diante desse cenário, é melhor que o Alisson esteja em atividade, com alguém bancando os seus salários, do que com o São Paulo arcando com toda essa grana. Se a gente multiplicar pelo número de meses que faltam até o fim da temporada, incluindo o 13º, a gente está falando de uma dívida superior a R$5 milhões. Fluminense que acaba de contratar 2 jogadores estrangeiros e já tem 11 em seu elenco, com a lembrança de que Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil permitem apenas a presença de 9 gringos por partida. Atitude tomada de Arie Macis, onde ele nomeou 9 novos nomes para a assessoria ali especial do São Paulo Futebol Clube. Todos esses serão ali voluntários do São Paulo, não serão remunerados.
Essa informação foi levada em primeira mão pelo jornalista Gabriel Sá. Partiu então para os nomes, para vocês conhecerem aqui quais são essas pessoas, né? Os conselheiros, no caso, que foram nomeados. Para o administrativo, ficou o Osmar Correia da Silva e o Temístocles de Almeida Júnior. Para a área financeira, Adilson Alves Martins. Para o jurídico, José Roberto Opsi Blum. Orçamento e controle, Dário Esperanzini Júnior e Flávio Marques. Para relações institucionais, Luiz Geraldo Santana Lanfred. Patrimônio, Luiz Schouf. E para as relações internacionais, o Gabriel Aidar Albochar. Eu acho que é assim que fala o nome dele, que esse, por sinal, se eu não me engano, é primo do Carlos Miguel Aidar, ex-presidente do São Paulo. O que eu sei é que ele é sim parente do Aidar, eu só não me recordo agora se é primo, tá? Mas eu tenho quase certeza que ele é primo do Aidar. Bom, pessoal, desses 9 nomes listados, apenas 4 apoiaram o impeachment do Casares. Vale destacar isso para vocês. Que são eles aí, ó, o que não quiseram a continuidade do Casares do São Paulo. O Dário Esperanzini, Flávio Marques, Luiz Schouf, Osmar Correia da Silva. Todos esses são oposição do Júlio Casares. E os outros 5 são ligados à antiga gestão do nefasto presidente do São Paulo Futebol Clube. Aliás, ex-presidente, graças a Deus, Casares, tá? Então, 5 ainda tem uma leve ligação aí com o Júlio Casares. O Temístocles, rapaziada, ele foi uma pessoa, né, que segundo o Ramone do São Paulo Digital, ele votou branco para o impeachment do Casares. Ele acabou que nem colocou seu voto positivo, nem o negativo, deixou em branco, tá? Mostra que não tem nenhuma personalidade. O José Roberto Opsi Blum, segundo também o próprio Ramone, ele é advogado do Douglas Schwartzman. Tem um detalhe importante também, né? O Douglas aí nesse impasse, se continua ou não tendo algum vínculo com o São Paulo Futebol Clube, e tem agora aí um assessor, né, da presidência, que é ligado ao Douglas Schwartzman, tá? Então, é algo que também não combina muito, né? Essa escolha aí do Macis. A ideia seria colocar pessoas da oposição ou da situação, mas que não tinha uma aproximação tão grande com o Júlio Casares e os antigos aí profissionais e também conselheiros que eram ligados à diretoria do São Paulo Futebol Clube na gestão do Casares. O Ramone Ártico, do São Paulo Digital, ele fez um vídeo explicando um pouco mais alguns detalhes, dando mais detalhes sobre isso. Se vocês quiserem assistir, fica a sugestão para vocês lá no canal da São Paulo Digital. Bom, rapaziada, falando em Casares, né, ele acabou ignorando alguns alertas do jurídico do São Paulo em relação à empresa que acabou se desvinculando com o São Paulo, né, a FGOAL, onde o São Paulo, aliás, acabou rescindindo o contrato com eles, tá? Uma informação levada pelo Pedro Lopes, do UOL, dá a informação de que o Júlio Casares ignorou vários alertas vermelhos de jurídico e compliance sobre a parceria com a FGOAL para exploração de alimentos e bebidas no Morumbi. O contrato foi rescindido por Macis e virou briga judicial de 5 milhões de reais. Foram pelo menos 3 relatórios entre 2022 e 2024 apontando falta de expertise e histórico no segmento, falta de lista de clientes, de estrutura física e de lastro financeiro. O negócio começou a ser desenhado quando a FGOAL era microempresa de marketing digital sem relação com alimentos. Então a empresa não tinha nenhuma relação com alimentos e fechou um excelente contrato com o São Paulo Futebol Clube. E um outro detalhe importante que foi citado nessa matéria do UOL é que o ex-diretor do Social, o Antônio Donizete, o famoso Dedé, ele intercedeu pela aprovação aí do negócio da FGOAL com o São Paulo. E também relatórios contrários também chegaram ao ex-CEO Márcio Carlo Magno. Cara, o São Paulo literalmente estava uma bagunça e eu vim aqui direto alertar isso para vocês, né? Que todas as áreas do São Paulo estava assim, algo bagunçado. O São Paulo não era uma gestão profissional na época do Júlio Casares, tá? E apesar dos alertas, o São Paulo assinou e depois ampliou o acordo. Para você ver, né? O Casares passava por cima de tudo, colocava ali as pessoas para trabalhar, né? Mas as pessoas alertavam, né? Até faziam o trabalho dela, mas o Casares, por alguma questão ali, talvez pessoal dele, acabava que passava batido. Cara, é impressionante como o São Paulo era tratado. O São Paulo estava nas mãos de amadores. Rapaziada, e o monstro está saindo da jaula, o Rian Francisco. Comentei um pouquinho sobre ele em um dos últimos vídeos da semana passada. E o Rian Francisco já está em uma etapa bastante importante de sua recuperação, tá?
O jogador já começa a fazer transição no campo, fazendo trabalhos específicos, e a expectativa de retorno dele para ajudar o São Paulo, de fato, será no mês que vem, no mês de abril. Então vai ter mais ou menos aí uns 30 dias, né, para ele se recuperar bem fisicamente, estar apto para poder ajudar o São Paulo em campo. Então a volta do Rian Francisco está meio que programada para o mês de abril. Vamos torcer para dar tudo certo nesse retorno do Rian Francisco. E bidou, hein, rapaziada? Hoje aconteceu um novo registro no BID do Marcos Antônio, contrato firmado até o final de 2030. Marcos Antônio agora é jogador do São Paulo oficialmente, tá, rapaziada? Uma excelente notícia, o jogador vai ter uma compensação financeira, né, uma valorização salarial, né, no caso, e fica aí por mais um bom tempo no nosso tricolor, né, e podendo aí, talvez, em algum momento, o São Paulo negociar com algum outro clube. É um jogador que o São Paulo quer ter retorno esportivo por enquanto, né, 1 ano, 2 anos mais ou menos de Marcos Antônio aqui no São Paulo e certamente depois vender o jogador. A questão de um contrato de 5 anos, rapaziada, é porque ele é um jogador que o São Paulo entende que é uma peça importante hoje, é um jogador jovem, titular do São Paulo, cotado para ser convocado para a seleção brasileira, e quanto maior tempo, né, de um jogador que tem qualidade na questão de contrato, é importante porque o São Paulo tende a receber mais caso aconteça uma proposta financeira para o jogador, porque 5 anos fica difícil qualquer time chegar aqui e tirar o jogador do São Paulo, né? Então a multa tanto é para o jogador, né, e para o São Paulo também tem esse detalhe, tá? Então o São Paulo entende que é importante esse longo tempo, porque é um jogador que certamente dará retorno financeiro para o São Paulo, tá, rapaziada? E o São Paulo tem um novo retorno também, que é do Moreira. Na live de pré-jogo comentamos, né, a sua presença na partida contra o Palmeiras, e o Porto fez um anúncio, né, da volta do jogador ao São Paulo, meio que encerrando o seu contrato de empréstimo. E aqui está a publicação do Porto, né, confirmando, né, que chegou a um acordo com o São Paulo pelo fim do empréstimo do Moreira. O Porto chegou a um acordo com o São Paulo para o término da cedência de João Moreira. Rescindido o vínculo de empréstimo, o lateral de 21 anos está de regresso ao Brasil. Então o Moreira aí volta para o nosso tricolor. Inicialmente ele estava fazendo algum tratamento no Refis, tá, pessoal? Aqui, né, o Porto havia liberado ele, e agora essa informação da volta oficializada do Moreira ao São Paulo. Estará integrado ao elenco profissional do São Paulo e o Hernan Crespo poderá utilizá-lo caso seja necessário. E ele também já está registrado no BID e pode já jogar na próxima partida. E aí, você apoia a volta do Moreira? São Paulo precisa dar oportunidades a ele? Agora tem diversos laterais, né, rapaziada, no São Paulo. Fica um pouco difícil para ele competir ali e ganhar uma oportunidade. Surgem informações de que ele pode ser recolocado em uma outra função, ajudando num setor ali do meio de campo, jogando como volante. É uma possibilidade que talvez possa acontecer. Bom, pessoal, e essas são as principais informações dessa segunda-feira. Lembrando que o nosso elenco está de folga, né? Pegaram 3 dias de folga os nossos guerreiros. Vou ficando por aqui, um abração e até a próxima. Valeu, tamo junto.